Olá, paz e unidade. Estamos juntos hoje para meditarmos com o coração cheio de gratidão a última primazia. Esta caminhada que muito nos ajudou, nos ajuda e nos ajudará a fazer a vontade de Deus e alcançarmos o motivo pelo qual fomos criados, o motivo pelo qual Deus nos chamou à existência, dar rumo à história da nossa vida, na história da humanidade. Sermos parte, nós que somos chamados a algo maior. Sabe, quando nós olhamos para as outras primazias, são seis primazias. Chegarmos à última, a sétima primazia, gera em nós um sentido de chegarmos ao final de um caminho, a um ponto de chegada, a uma vitória. A impressão que tenho é que, e talvez você tenha também, é que tudo já tenha sido revelado, tudo já tenha sido falado, e agora? O que falta? O que falta? O que nos resta compreender, adentrar, corrigir em nós, sanar em nós, trabalhar em nós? O que falta? Seria esta a última primazia, a maior de todas? A mais importante que o sacrifício, que a alegria, que a obediência, que a pobreza, que os sacramentos? Seria a mais importante? Não. Não é a mais importante, mas é fato. Aquilo que nos foi dito no Retiro Anual de 2017 continua a ecoar. Esta é a primazia das primazias. É como se nós tivéssemos percorrido um longo corredor, mais do que uma estrada, um longo corredor. Nós fomos trilhando, andando, estreito, e agora nós chegamos em uma porta, uma grande porta de madeira, imensa. E ela se abre diante de nós. E quando ela se abre, nós olhamos para um horizonte e nele vemos toda uma humanidade. Povos de muitas línguas, nações de culturas diversas, todos lá, esperando por nós, esperando pelo anúncio de uma palavra que pode trazer vida e vida eterna. Compreende? Caminhamos em um corredor imenso. Nele paramos 6 vezes. E agora não é uma parada, mas é uma grande porta que aberta contemplamos. Às vezes temerosos, às vezes assim, por onde começar? O que eu sei fazer? Poderei eu dar conta de algo? E nós vemos toda esta humanidade sedenta. Conosco, um Deus que tem sede de unidade, tem sede de almas. E diante de nós, pessoas que têm sede deste Deus, deste amor que permanece, que nada ofusca, que nada nos retira. É justamente esta a sétima primazia, a primazia da missão. Uau! Missão, missionariedade, evangelizar, palavras que praticamente são sinônimos de Igreja Católica. Sinônimos, poderia eu dizer, da nossa fé, do nosso batismo. Como vai dizer? Toda a igreja é missionária. Todo batizado é chamado a ser missionário. Feche os seus olhos um instante, mas seja obediente. Feche os seus olhos um instante. Neste momento, peça a graça do Espírito Santo com as suas palavras. Força, peça, Espírito Santo, venha sobre mim e me conceda nesta primazia uma abertura de coração tão grande, capaz de sentir as dores da humanidade, o sofrimento. Esta humanidade que geme e sofre as dores da espera, da revelação dos filhos de Deus, que se revelem os filhos de Deus,
para que brilhe para eles a luz da nossa fé, do Cristo ressuscitado. Ainda com seus olhos fechados, peça: Senhor, Senhor Jesus, sacramento do Pai, tenha misericórdia de mim, da minha alma, da minha vida, da minha vocação, do meu chamado, da minha pobreza, da minha obediência, dos meus medos, das minhas resistências quanto à vida comunitária, das minhas angústias diante do que eu preciso decidir e não consigo, dos meus apegos familiares, dos meus apegos materiais, dos meus apegos nos afetos. Tenha misericórdia de mim e envia o teu Espírito Santo e me dê a mesma coragem de Pedro, a mesma coragem de Paulo, a mesma coragem de Bento, a mesma coragem de Francisco, de João, de Teresa de Calcutá, de Baquita, de Teresa d'Ávila, de João Paulo II, do Papa Francisco. A mesma coragem dos primeiros consagrados perpétuos, dos cofundadores desta obra. Conceda-me, Jesus, a mesma coragem. E colocamos toda esta nossa conversa no coração de Nossa Senhora, chamada pelo Papa Paulo VI de estrela da nova evangelização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Amém. Vamos lá, vamos adentrar nesta sétima primazia. Pois bem, quando nós olhamos para a missão da igreja, para a nossa missão como batizados, para esta porta que se abre, nós também precisamos olhar para o marco inicial, fundante desta comunidade Deus Proverá. Vocês sabem, não é? Era fevereiro de 2006, quando em São José do Rio Pardo, um jovem chamado Rodrigo, monge cisterciense da Abadia de São Bernardo, participava de um grupo de oração chamado Maria Viva, grupo de oração mariano. E aquele grupo de oração necessitava de pensar uma iniciativa para prepará-los para o seminário de vida no Espírito. Algo que pudesse preparar os corações antes de vivermos aquela semana intensa, profunda de derramamento do Espírito Santo. E ali nasce a iniciativa de encontros para famílias. E esse encontro precisava de um nome. E é quando nasce o nome hebraico, bíblico, lá de Gênesis, Javé-Iré. Eu não imaginava, obviamente, que o Senhor suscitava ali uma obra e que aquela iniciativa tão modesta, tão pequena, fosse ser hoje essa árvore tão frondosa que é a obra Deus Proverá. Mas Deus sabia, Deus... Nós temos essa mania de falar que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Só se a gente que entortou as linhas, mas Deus escreve certo em linha reta, em linha torta. Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus, né? Ah, Deus sabe o que faz, sabe mesmo, sabe sempre. E nos antecipa. A gente sonha uma coisa tão pequena e Deus vem e sonha algo tão grandioso para a gente, mais do que a gente pode prever na nossa humanidade e finitude. E então, naquele ano de 2006, em fevereiro isso acontece, em maio eu tenho uma experiência pessoal, um chamado pessoal muito forte para a minha vida, ouvindo uma canção, né, como nós aprendemos nas últimas primazias, e sobretudo na primazia da oração, que são os sacramentos, Deus fala através dos sinais. E ali naquele momento, naquele mês de maio, dentro do Anhembi, São Paulo, milhares de pessoas, Deus quis falar comigo através de um sinal, através de uma canção, de um movimento que é crucial para a espiritualidade, para a identidade do nosso carisma, que é o movimento dos focolares. E ali eu escuto, pela primeira vez na minha vida, algo que eu já sabia implicitamente, algo que a minha mãe já tinha me dito com a vida, com a minha educação, algo que eu já tinha ouvido pela fé que eu já tinha assumido para a minha história, ou pela radicalidade de deixar a minha casa e partir para viver em um mosteiro. Eu que nunca
Nunca desejei vida contemplativa, nunca. Eu vi naquela noite, no entardecer daquele dia, você foi feito para algo maior. Aquilo nunca mais parou de gritar dentro de mim. Até hoje, falando aqui com vocês, parece que eu vejo diante de mim, eu naquela arquibancada, aquele palco enorme, e aquele jovem que é, né, um consagrado. Não sei onde ele está no mundo hoje, mas em 2016 eu tive a oportunidade de encontrar com um dos que estavam naquele palco cantando, o Adelson, um consagrado celibatário do movimento dos focolares. Encontrei com ele na Itália e ele ficou sabendo da nossa história e super surpreso. E ele estava 10 anos antes, foi em 2016, quando eu escutei isso foi em maio de 2006, 10 anos depois eu me encontrei com ele. Quando que eu poderia imaginar isso? Quando? Porque os integrantes desta banda, né, o Genrosso, são oriundos de diversos países e normalmente eles ficam, né, eles residem em Lupiano, na Itália. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E ele me contou que aquele jovem que cantou praticamente essa canção estava agora ofertando a vida na África, né? Mas eu conheci o Adelson, um dos que cantou naquele palco, como se Deus quisesse confirmar, não é? Ele usa de pessoas para falar com a nossa vocação, ele usa de gente, ele usa de situações, ele usa de sinais. E aquele algo maior, latente, gritando dentro de mim, gritando que até hoje eu vejo, eu sinto, eu escuto e não me deixa acomodar, e que também possivelmente você escute na sua vida hoje, e deve escutar isso, para não se contentar. O ser humano tem uma tendência à miséria, não é? O ser humano tem um gostinho de miséria, ele gosta de se contentar com a miséria. É impressionante, observe isso, né? Basta olhar a nossa fraqueza em lutar contra o pecado. E aí naquele ano de 2006, eu escuto do padre Tiago, até então irmão Tiago, quando eu vou demonstrar a ele o meu desejo de falar sobre a unidade, por causa de outro acontecimento, já em junho de 2006, percebe que Deus vai construindo a obra, Deus proverá, devagarinho, ele vai, sabe, primeiro aquela iniciativa, agora eu escuto isso, algo maior que Deus quer, eu já deixei a minha casa, eu já fiz tudo, né? Será um outro chamado, dentro de um chamado, e foi. E aí depois eu descubro a unidade, e eu quero agora ter esse Jesus em meio, eu quero viver isso. E aí um dia o padre Tiago me disse, olha, você sabe o que é unidade? Eu falei, não. Então o padre Tiago disse, então vai estudar. Eu nunca me esqueço disso, né? Como ele foi delicado, amoroso, né? Quase um cavalinho, né, comigo. Mas era amor, e é mesmo. Graças a Deus que ele mandou eu estudar, né? Não ficar na minha superficialidade, no meu achismo. E aí, quando eu fui estudar sobre a unidade, eu comecei a idealizar, que é próprio da minha cabeça, do meu temperamento, eu comecei a idealizar uma máquina de diversas peças, e daquela máquina eu percebi que ela foi se formando um corpo, e que as partes daquele corpo não eram iguais, mas que se elas estivessem todas juntas, aquele corpo poderia se mover, e esse movimento poderia ser uma ação na igreja, aqui em São José do Rio Pardo, que poderia atingir os batizados que não iam mais à igreja, que poderia também chegar até aqueles que ainda não tinham sido evangelizados. E aí nasce um projeto, eu escrevo, rascunho um projeto. Eu falei, nós temos que fazer um projeto. E aí eu escrevia e o padre Tiago corrigia, e você não vai acreditar. Nós temos até hoje, 15 anos depois, deveria até ter, mas acabei não pensando nisso, nós temos ainda a primeira impressão deste texto, que foi uma das últimas correções do padre Tiago, ainda com algumas correções dele nesse texto. Eu guardei, não sei por que cargas d'água, e não se perdeu, e nós temos ele até hoje. Eu escrevi, o padre Tiago corrigia, e olha no que deu. Hoje ele é cofundador da obra, bebeu deste carisma por primeiro, e ainda é um braço que continua fundando o carisma. Foi ele que levou o carisma, não é, para São Paulo. Juntamente com mais 3 missionários, dentre eles a Ana Maria, que hoje é uma consagrada perpétua. Olha, naquele texto base, nós temos informações importantíssimas acerca da índole missionária desta comunidade. Porque para nós entendermos missão, primazia da missão, nós temos que entender também como que isso é na perspectiva do carisma, na obra Deus proverá. E eu
procurei este texto base, não tenho ele impresso aqui, o original, que fala há 15 anos atrás justamente o que nós queríamos ser. Na introdução do texto base, olha que fantástico, ele apresenta, fala de 2006, fala quando nasce, fala dos objetivos, que é evangelizar as famílias, viver a unidade, a experiência do chamado vocacional como amor e dom de Deus e tal. Depois ele diz assim, ó, o projeto, primeiro texto base, a primeira coisa escrita que nós temos desta comunidade. Olha o que você está tendo acesso. Diz assim, o projeto reconhece as dificuldades da evangelização nos dias atuais e da riqueza de um plano de ação que visa a evangelização. Sabemos claramente que nenhuma definição parcial e fragmentária chegará a dar a razão da realidade rica, complexa e dinâmica que é a evangelização, a não ser com o risco de empobrecer e até mesmo de mutilar. Evangelii nunciandi. Escuta só. Evangelii nunciandi. Acabamos de citar um documento. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Você já sabe. Já recordamos aqui. É um documento lançado pelo Papa Paulo VI, aquele que eu contei para vocês na primazia do sacramento, se eu não me engano, quando ele vai falar, que nós chamamos ele de Papa Peregrino também, quando ele vai falar do anúncio do Evangelho no aniversário de 10 anos do fim do Concílio Vaticano II. Bom, se o Concílio Vaticano II acabou em 1965, e ele escreveu isso 10 anos depois, ele que governou a igreja por em torno de 15 anos, então possivelmente este documento, esta carta, esta exortação é justamente, pasmem, de 8 de dezembro de 75. Não é lindo isso? 8 de dezembro de 75. O Papa Paulo VI escrevendo que é muito complexo imaginarmos uma definição para a evangelização, porque é uma realidade rica, complexa e dinâmica. Por que dinâmica? Porque o Espírito Santo não cansa de suscitar, ao longo dos tempos, iniciativas, espiritualidade, movimentos, correntes de graças, como nós vimos através da vida consagrada, não é? Em cada época, para oferecer à humanidade vias de santificação e salvação. E aí continua aqui no texto base de 2006, ainda do projeto de evangelização Javé Iré. Porém, evangelizar para a igreja é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e torná-la nova e própria humanidade. E aí cita, obviamente, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Quem escreveu Apocalipse? O nosso baluarte João. O discípulo mais jovem de Jesus, chamado discípulo amado, que escreve cartas, o último a morrer, aquele que não vai ser martirizado pela espada, mas pelo tempo, pela perseguição, pela prisão em Patmos. E é ele que escreve o Apocalipse apresentando Cristo como esposo, apresentando o Cordeiro imolado, a igreja esposa, o dragão que é vencido pelo arcanjo Miguel. É João. A evangelização é capaz de tornar todas as coisas novas. E com isso a obra de evangelização é um dever fundamental do povo de Deus. Outro documento, Ad Gentes, parágrafo 25. E aí, toda a igreja é missionária. Você é católico? Você é igreja? Então você é missionário. Ah, mas eu vou entrar para a comunidade de Deus Proverá para ser missionário. Isso é um erro, mas gravíssimo.
Nós nos tornamos missionários não quando entramos na comunidade Deus Proverá, mas quando somos batizados e nos tornamos mais um filho da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa universal. Apostólica porque vem dos apóstolos. Ela traz no seu DNA missionários e missionárias para o mundo inteiro. Não para um lugar. Por isso que aquele negócio, né? Mas precisa abrir casa de missão. Nossa, mas tem tanta coisa para fazer aqui em Rio Pardo. Vai abrir mais uma casa de missão. Olha a miséria da pessoa. Nós somos católicos, nós somos do mundo, nós temos que chegar a todos os lugares, a todos os calvários da humanidade. E como não agora pegar a nossa Bíblia, que já está aí pertinho de você, em uma das passagens mais citadas em todos os documentos da igreja, que se referem à missionariedade do cristão, que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, já estou achando aqui, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Achou aí? 1 Coríntios 9, 16. São Paulo diz assim: anunciar a boa notícia não é para mim motivo de orgulho, mas obrigação que me incumbe. Ai de mim se eu não anunciar. Ai de mim se eu não evangelizar. E por que ai de mim? Porque vai contra a minha identidade cristã, contra a minha responsabilidade batismal, contra o meu sentimento de pertença, a minha responsabilidade como um tesouro que foi dado em minhas mãos, que é o Evangelho, a boa nova, o ser igreja, que é o carisma Deus proverá. Ai de nós se não assumirmos a nossa vocação batismal missionária. Então, já vamos corrigir isso. Eu vou entrar na comunidade para ser o quê? Missionário. Você já é. Você foi batizado na igreja católica, você é missionário. Assuma isso. O que nós fazemos ao entrar numa comunidade é, a partir deste carisma, viver com mais radicalidade o nosso batismo. E com isso também a nossa dimensão missionária. É quando saímos em missão. É quando fazemos do nosso dia uma missão, do nosso trabalho, da nossa vivência familiar, da nossa vivência celibatária. É por isso que muitos jovens e famílias fazem a experiência da comunidade de vida, porque eles foram alcançados por um amor tão grande que eles não se contêm, eles precisam deixar tudo e partir para a missão. É por isso que um membro da comunidade de aliança, ele sabe a responsabilidade de anunciar, às vezes calado, no ambiente do trabalho dele, o evangelho o tempo todo, mesmo sem dizer uma palavra. Com o jeito, com as escolhas, com o que posta, com o que curte, com o que aprova, com o que fala, como reage às provocações, como reage às realidades que cercam. E reage de que maneira? Como um católico, um cristão alcançado por Jesus Cristo. É assim que nós damos testemunho deste evangelho. Este texto base de 2016 parece que já nos diz assim: nossa comunidade já nasceu assim? Já nasceu assim. Ela que é fundada em 2006, já nos apresenta um texto que está dizendo: olha, toda igreja é missionária, uma obra de evangelização é um dever fundamental. É como se nós estássemos assim: tenho que fazer alguma coisa, é meu dever, é minha obrigação. Eu não posso achar que a minha fé é bonitinha eu ir somente na missa aos domingos, uma vez por ano ir em Aparecida. Que bom, eu sou uma ótima catequista. Tudo isso é uma bênção de Deus, é maravilhoso. Mas alguns de nós somos chamados a algo maior. Não no maior de importância do que os outros ministérios, mas maior no sentido de abrangência, de oferta de vida, de gastar a vida. É isso que nós temos que discernir todos os dias. Nós sempre temos como comunidade, como consagrados, como formandos, como voluntários, que fazer um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Até mesmo do que nos é pedido. Diante deste texto base da obra,
é muito importante nós olharmos também para os frutos, no sentido de documentos, que a igreja emitiu após o Concílio Vaticano II. Irmão, mas por que o senhor fala tanto de Concílio Vaticano II? Horas, porque nós somos uma nova comunidade, e as novas comunidades nasceram como uma corrente de graça oriunda do Concílio Vaticano II, e não do Concílio de Trento, e não do Concílio do Concílio Vaticano II. Você tem que entender de onde veio este sopro. De onde veio esse sopro? Por isso, lá na vida consagrada, entendemos, né? Fizemos uma caminhada na primazia da consagração, que é a alegria, uma caminhada até entender de onde vieram esse povo diferente das novas comunidades. E dentro dessa realidade, a igreja ali naquele concílio, em praticamente 5 anos de trabalho, de discernimento, ela vai publicar alguns documentos importantíssimos. Dentre estes documentos, alguém muito sábio, aqui no caso com a coordenação do Frei Frederico Vier, um frei, eles fizeram um compêndio. Você sabe o que é um compêndio? É como uma coleção. Então, olha aqui, também está bem velhinho do irmão, olha. Um compêndio seria os principais documentos do Concílio Vaticano. Está nesse livrinho aqui, ó, que parece uma Bíblia. Está nesse livrinho. E é ele que vai nos iluminar agora para entender. Peraí. Já entendemos a índole missionária da comunidade. A raiz missionária. A comunidade Deus proverá nasceu missionária. Nasceu para evangelizar pela unidade. Pela diversidade dos carismas. Então, se existe dentro de você um desejo de anunciar o evangelho, esse tem que ser o primeiro ponto de discernimento quanto a esse carisma. Que já deveria existir pelo seu batismo, como eu cansei de dizer aqui já. Agora, vamos adentrar um pouco nesta índole missionária, esse olhar para esta igreja missionária pós-conciliar. O que a igreja ali, o Papa e o magistério discerniu na década de 60 e que se tornando importantes documentos como a Lumen Gentium, né? Lumen Gentium, do latim luz dos povos, que é a que eu vou usar justamente agora. Mas não para por aí, né? Nós temos a Lumen Gentium, nós temos a Dei Verbum, nós temos a Gaudium et Spes, alegria e esperança. Nós temos o Sacrosanto Concílio, que vai falar até, inclusive, da reforma litúrgica e tantos outros. Tá tudo aqui. Aqui deve ter, eu não sei, mais de 10 documentos importantíssimos. Mas a primeira parte que nós vamos pegar está justamente no parágrafo 43. Pra você ter uma noção, são em torno de uns 1.600 parágrafos. E nós vamos pegar o parágrafo 43. Da Constituição Dogmática Lumen Gentium, luz dos povos, sobre a índole missionária da igreja. De onde surge essa questãozinha? Bom, primeiro, como filho do Pai foi enviado, como Jesus foi enviado, ele também enviou os apóstolos. Está lá. Jesus enviou os apóstolos? Onde? Vamos pegar. Vamos achar. Onde está isso na Bíblia? Jesus amado. Onde está, gente, isso na Bíblia? Vamos achar aqui. Não sei, vamos achar. Pega aí João, capítulo 20. Vamos ver se diz alguma coisa para nós. Olha, quase acabando o livro de João. Evangelho, ainda não é carta não. João, capítulo 20. Acha aí o versículo 20. João 20. Pega aí João capítulo 20, versículo 21. João capítulo 20, versículo 21. Que diz assim, ó, é Jesus falando com os discípulos. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Espera aí.
Assim como o Pai me enviou para cá, para estar no meio de vocês, eu também envio vocês. Estão enviados. Para quê? Para fazer alguma coisa. Para ser missionário, para anunciar a boa nova. Como o Pai enviou Jesus, Ele enviou cada um de nós. E depois fazei discípulos. Este solene mandamento de Cristo, de anunciar a verdade salvadora, a igreja o recebeu dos apóstolos. Ele enviou os apóstolos e os apóstolos continuam a nos enviar. Mas que jeito que os apóstolos continuam a nos enviar? Pedro está vivo? Não. João está vivo? Não. Mateus está vivo? Não. Tiago está vivo? Não. O Judas está vivo? Não, Iscariotes. O Tadeu está vivo? Não. Então como que a igreja continua a nos enviar? Porque os bispos são, de forma legítima, os sucessores dos apóstolos. É tão lindo ser católico. Quando Pedro morre, um outro assume. Quando o outro morre, o outro assume, o outro assume, o outro assume. E está sendo assim já de tal maneira que nós chegamos no Papa Francisco e já são quase 300 papas que sucederam Pedro. Quase 300. Quase 300. Numa linha que nunca foi rompida. E você ainda tem dúvida que a nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo? Reconhecemos, acolhemos as outras igrejas de diálogo ecumênico, nossos irmãos, mas seria como uma flecha. A ponta da flecha se chama Igreja Católica. As outras podem se abeirar, pode chegar junto. A ponta da flecha é a Igreja Católica. Pedro, os papas, até Francisco. E será assim. Essa igreja que já venceu a Revolução Francesa, essa igreja que já venceu a Reforma Protestante, essa igreja que já venceu até mesmo o nazismo, o comunismo, não vai ser agora que ela será destruída pelas ideologias atuais. É lindo ver. Assim como Jesus mandou os apóstolos, agora a igreja nos envia. E lembra, é tão bonito, né? Que nós recebemos na confirmação, no sacramento da crisma, este mesmo envio. E normalmente quem crisma é o bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Jesus envia esse Espírito Santo aos apóstolos, que agora transmitem a cada um de nós. Coisa linda, hein? Coisa linda de se aprender. E por isso continua incessantemente a enviar os pregadores, os missionários, até as igrejas mais distantes, aos povoados, aos lugares, a todos os cantos do mundo, para levar a boa nova. Pois pelo Espírito Santo nós somos cooperadores para que efetivamente se cumpra o plano de Deus, que constituiu Cristo como princípio da salvação para todo o mundo. A igreja trabalha de maneira tal que tudo que de bom se encontra semeado no coração e na mente dos homens, ou nos próprios ritos e culturas dos povos, não só não desapareça, mas seja sanado. Escuta isso. Elevado e aperfeiçoado. Sabe para quê? Já decorei. Para a glória de Deus, confusão do diabo e felicidade dos homens. Espera aí. Vamos organizar. Olha o que diz o documento Lumen Gentium, um documento conciliar do concílio, falando sobre a índole missionária da igreja. Está dizendo assim, ó, a igreja trabalha de tal maneira para que tudo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que faz com que o homem recorde o seu Criador, que é a harmonia que o diabo e o pecado tirou de nós. A igreja trabalha não só para que isso não se perca ou desapareça, mas que também seja sanado. O que está querendo dizer aqui? Que a igreja ela é a guardiã dos bons costumes, dos valores, daquilo que enaltece. A igreja ela tem que falar. E hoje a moda é a religião, política
e time de futebol não pode se discutir. Olha aí, olha a conversinha do diabo. Religião, e às vezes você já falou isso. Ou não? Você já falou isso alguma vez? Por que você fez essa burrada? Quem faz burrada é burro. Então burrado. Não pode se discutir religião, não pode se discutir política e não pode se discutir time de futebol. Sabe o que deu nisso? Na religião, gerou uma massa de fanáticos, ignorantes da doutrina e da fé, por vezes exploradores, quando não explorados. A fé é usada de maneira... Por outro lado, a política, uma vez que não se discute, os maus estão tomando conta, os bons estão se afastando, vou votar em branco, não vou votar, não gosto de falar de política. Então, se você não escolhe os seus governantes, nós continuaremos sendo governados por gente ruim. Por gente ruim. E aí somos nós, depois, que temos que ficar lutando para uma sociedade melhor, porque os governantes que colocamos lá não lutam conosco. E por fim, não menos pior, como não se discute time de futebol, tem gente torcendo pelo Corinthians. Por quê? Porque não se discute. Aí virou corintiano. Olha os 3 problemas. Olha os 3 problemas. E aí a igreja, e ainda diz, né? Mas que seja sanado. E quando isso se desvirtua, a igreja é sanar, curar. A igreja é responsável por dar o remédio. E o remédio, nós temos 7, que são os 7 sacramentos. E aí, diz aqui, não só mas para a glória de Deus, a confusão do demônio e felicidade do homem. Você acredita que isso está escrito aqui? E quando eu li, eu decorei e nunca mais esqueci, porque eu achei fantástico. Eu vou até grifar aqui o meu livrinho, eu já decorei, mas eu vou grifar de novo, porque isso daqui, você imagina, para a glória de Deus. Para que nós somos presença no mundo, né? Para a glória de Deus, para a confusão do diabo, para confundir o encardido e para a felicidade dos homens. E ainda vai dizer que a religião, ela é algo que, como se colocasse o homem numa infelicidade, né? Não pode, como se as pessoas religiosas fossem infelizes. Nós estamos escutando que a igreja existe como missionária para que o homem seja feliz. Por isso que não se pode pensar uma comunidade sem alegria, sem canto, sem festa. Você sabe que uma comunidade só pode ser cheia de festas se ela for cheia do perdão. Então, uma comunidade que celebra muito é porque ela perdoa muito. Ela perdoa muito. Por sua parte, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. Ulalá, disseminar. Vamos ao dicionário? Disseminar. É o mesmo que propagar. É o mesmo que espalhar. É o mesmo que contar em vários cantos. Que coisa. Cabe aos discípulos de Cristo. Peraí, não está aqui. Cabe à comunidade Deus proverá. Só a ela. O povo... Não. Você percebe que ser comunidade Deus proverá é ser igreja. Ah, porque a comunidade tira as pessoas da paróquia. Ai, mas a paróquia não é igreja? Nós não somos igreja? Então está tirando alguém de quê? Quem está tirando são as igrejas evangélicas aí. Muitas delas que não são de comunhão ecumênica, igrejas fundadas de qualquer maneira, que explora, que deturpa o evangelho com cada coisa assustadora que se vê. O que está tirando são essas ideologias, é o ateísmo crescente. Não são as novas comunidades. Nós somos igreja. Ah, mas se eu for para a comunidade, eu tenho que sair da paróquia. Mas nós somos igreja. Pode um irmão tirar outro irmão da mesma família? Se eles são filhos do mesmo pai, tem como ele fazer com que o pai não seja mais pai dele? Não. Nós somos irmãos.
disseminar, espalhar, propagar em várias direções, difundir o evangelho. Cabe a você, cabe a mim, cabe às pastorais, cabe aos movimentos, cabe às novas comunidades. Ai de nós se nós não evangelizarmos. Ainda no compêndio, no parágrafo 83, deixa eu ver. No parágrafo 83, fala ainda mais. Aqui nesse caso, ainda na Lumen Gentium, os cardeais, o Papa, os padres conciliares, eles vão começar a falar dos bispos, dos padres, dos religiosos. Aí eles falam dos leigos, que somos nós, né? Aí eles dizem assim, no parágrafo 83. Os leigos, porém, são especialmente chamados para tornarem a igreja presente e operosa, percebe que está na ponta da minha língua, e operosa, naqueles lugares e circunstâncias, não estou mudando nenhuma palavra do documento, naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode chegar como sal da terra. Espera aí, um de nós levantamos a mão e falamos, querido Papa, e nós, novas comunidades, formadas também por leigos e leigas, o que a igreja espera de nós? Qual o lugar do leigo? Aí ele responde para nós, especialmente o leigo deve estar naqueles lugares e naquelas circunstâncias que o padre não consegue chegar, que o religioso não consegue chegar. É nós, é a nossa vez, nós que temos que ir. Agora nós temos um monte de leigo socado dentro das igrejas, só evangeliza lá dentro. Lá dentro, nós temos que ir fora. Por isso que o Papa Francisco está empurrando a gente, igreja em saída, sai. Mas não, eu vou rezar em casa, igreja doméstica. É claro que a igreja doméstica é a primeira igreja, mas não a última. É a primeira, mas não a última. A igreja doméstica é a porta de entrada, mas não é nela que eu cresço e morro. Não, eu tenho uma igreja, eu tenho um povo. Minha família tem que evangelizar. Os meus filhos precisam evangelizar. Eu sou padre, eu preciso evangelizar. Mas especialmente os leigos. Isso daqui é muito forte para a comunidade de aliança. Porque a comunidade de aliança, ela é um tal de pôr nas costas da comunidade de vida o mandato do evangelho, do anúncio. A comunidade de vida tem tempo, a comunidade de vida que vai. Mas isso aqui está falando para todo mundo. Não está falando só para a comunidade de vida. Não está falando só para a comunidade de aliança, não está falando só para a paróquia X, está falando para todo mundo. Então você também tem que evangelizar. Você também tem que arrumar tempo. Ou se você é contra, fala que esse povo aqui é um povo bom, viu? Inclusive, Papa Paulo VI já foi aí reconhecido pela igreja as virtudes heróicas dele. E agora, ô bonitinho, bonitinha? A missão é responsabilidade de quem? Da comunidade de vida? Da comunidade de aliança? Dos missionários ou de cada batizado? Cada batizado. Somos nós os responsáveis, por excelência, de chegar aonde os padres não podem, o Papa não pode, os cardeais não podem. É como se ele dissesse assim, Papa Paulo VI, vai naquela empresa que eu não consigo entrar. E você pode dizer assim, onde que a igreja não pode entrar? Agora com esses novos condomínios, com esses muros imensos, que só é menor que o tamanho das casas que estão dentro deles. Esses prédios cheios de apartamento, a igreja não entra mais. Não tem como bater nas portas para evangelizar. Mas às vezes tem um católico que mora naquele prédio, tem um católico que mora dentro daquele condomínio. Estou falando de uma realidade. Olha as escolas. Exceto as escolas que são católicas, as outras, ninguém entra mais. Mas às vezes tem um professor católico lá. Eu não estou falando aqui para usar da fé como algo que é imposto. Porque a nossa fé, ela não é imposta, ela atrai. É algo natural. Jesus já disse, quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. E nós continuamos atraindo. Quando vivemos o evangelho, é natural. As pessoas dizem assim, você é diferente.
Você é de igreja? Isso quando não fala assim, ó, você é evangélico? Quando a gente sai por aí batendo nas portas, eles perguntam, vocês são católicos? Porque o católico não evangeliza. Quantas missões você já fez na sua vida? Qual a cidade mais distante que você já foi evangelizar? Quantas pessoas, ao longo da sua história, vieram para a igreja, voltaram para a igreja ou se converteram olhando para a sua vida? Temos que nos perguntar. E sempre. Temos que nos perguntar sempre. A igreja pede que estejamos naqueles lugares e circunstâncias aonde ela não pode chegar. Agora nós entendemos uma coisa. Ser casa, escola de comunhão, igreja, em todos os calvários da humanidade. Peraí, então é para isso que a comunidade de Deus Proverá tem uma missão. Para responder, olha aqui, o que a igreja nos pede. Aonde alguém não pode chegar, nós fazemos de tudo para chegar, para cuidar dos idosos, das crianças, dos órfãos, dos dependentes químicos, da educação, da formação das famílias, dos jovens, da juventude, dos homens, das mulheres. Nós temos que, e sendo igreja, levar a igreja. Ainda, vamos mais aqui, tá bom demais esse livro. Vamos no parágrafo 88. Olha aqui o 88. Gente do céu! Cristo, o grande profeta que proclamou o reino do Pai, quer pelo testemunho de vida, quer pela força da palavra, continuamente exerce seu munus profético até a plena manifestação da sua glória. E ele não faz isso, diz o documento, somente através da hierarquia da igreja, padres, bispos, cardeais, o Papa, mas, em seu nome, com o seu poder, também através dos leigos, de mim, de você. A igreja não é só o padre, a igreja não é só a freira, a comunidade não é só o fundador fala, só o fundador prega. Eu não gosto de microfone, eu não gosto de leitura, eu não gosto de falar. Você não gosta de nada, porque não gosta de pegar o microfone, não gosta de pegar uma vassoura, você não gosta de nada. Você não tem tempo para nada, você não faz nada. Observe, olhe para a sua vida. Por esta razão, constitui-os, nós, leigos, testemunhas, e ornou-os com o senso da fé e a graça da palavra. E aí eu vou citar de novo, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, para lembrar do nosso baluarte. E para que brilhe a força do evangelho na vida cotidiana, familiar e social. Está aqui, aonde tem que brilhar o evangelho em nós? Na vida cotidiana, quando eu estou lavando louça, quando eu estou estendendo roupa, quando eu estou entrando no carro, quando eu estou no trânsito e eu coloquei o cinto e eu não atendo o celular, quando eu pago aquilo que me cabe dos impostos, das minhas contas, porque dai a César o que é de César. Quando eu sou honesto, quando da minha boca não saem palavras que destroem, palavras fofoqueiras, que murmuram. Eu preciso brilhar no cotidiano. Isso é difícil demais, gente. É só Deus para olhar para nós e nos ajudar. E depois, na vida familiar. Gente, nós temos que evangelizar a nossa família. Irmão, que jeito, eles não podem nem ouvir falar de comunidade, não fala de comunidade. Mas eles não podem nem ouvir falar de igreja, não fala de igreja. Mas eles não podem nem ouvir falar de Jesus Cristo, não fala de Jesus Cristo. Mas então como eu vou evangelizar? Do jeito de São Francisco. Que jeito? Estava São Francisco e um dos seus freis. Eles ainda eram 4. Francisco e mais 3. Aí Francisco disse, vamos evangelizar. E os outros 3, sim. Primeira missão, postulante, animado, na paixão ainda. Aquele negócio, eu vou. E saiu Francisco e mais um, e os outros 2 foram para outro lado. Aquele que foi com Francisco, eles estavam lá na cidade, a cidade tinha uma avenida grande, eles atravessaram a avenida inteirinha. E o frei olhava para Francisco mudo, quietinho. E ele, eu quero falar, e ele achando que ele ia gritar, Jesus te ama, paz de Jesus, paz de fogo, paz de unidade. E nada. São Francisco não falava, Francisco acabou a cidade. Francisco fez, ufa, deu certo hoje, né? Que missão. O frei ficou em crise vocacional.
Mas como nós não evangelizamos? Nós não falamos nada. Aí Francisco disse: Frei, evangelize sempre. Se necessário, em último caso, use as palavras. Você pode muito bem evangelizar a sua família sem dizer uma palavra. Não seria essa a evangelização mais difícil? Você foi feito para brilhar. Nós fomos feitos para brilharmos nas trevas do mundo. Nós somos aquele vagalume naquelas noites escuras de desespero, de angústia, de incerteza. Estamos nós lá a brilhar. Estamos nós lá como aquele farol para os navegantes errantes no mar, no meio daquelas tempestades. Sabe, a imagem mais linda que eu tenho de um missionário, Deus proverá, é de ser um farol numa praia costeira, sabe? Um farol assim alto, por vezes solitário, e que nas noites da vida, aquele navegante, aquele navio, aquele barco que está perdido, ele olha para aquele farol e ele encontra um rumo. Eu peço a Deus todos os dias que eu possa ser esse farol na vida das pessoas. Não tem maior alegria que a gente ajudar alguma pessoa a se encontrar, a sair da tempestade da vida, a dizer para ela que a tempestade vai passar. E você não foi feito para ser diferente. Se você é Deus proverá, as pessoas precisam ver um farol em você, uma luz em você. Mas que jeito? Não se preocupe, essa luz não é tua. Nós somos muitas vezes como a lua. Nós vemos a lua brilhar à noite. Claro que vemos. Mas o brilho não é dela. Ela é sempre um espelho. Ela sempre reflete o sol. O sol é Jesus. Se recorda da liturgia das horas? O sol nascente que veio nos visitar. Jesus é esse sol nascente. Por que nascente? É aquele sol forte que vai surgindo, que desperta da noite, do sono. Você nasceu para ser um farol. E não é à toa que o início da obra Deus Proverá foi marcado por aquela canção que, por sinal, é evangélica. Como um farol que brilha à noite. Como ponte. Nós nascemos uma obra. E certamente a comunidade Deus Proverá é um farol. Quantos de nós que ela já mostrou um caminho? Que coisa mais linda esse documento. Não é à toa que ele chama Luz dos Povos. Eles se apresentam como filhos da promessa, fortes na fé e esperança, e aproveitam o momento presente. Que coisa mais linda! Mas não escondam, o Papa, mas não escondam esta esperança no íntimo da alma, e sim pela renovação contínua e pela luta. Está aqui, gente, escrito desse jeito. E pela luta contra os dominadores do mundo das trevas, contra os espíritos da malícia, citando Efésios, capítulo 6, versículo 12. Também a exprimam nas estruturas da vida secular. Está dizendo assim, não esconda a tua fé. Não esconda, não guarde para si. Por isso usamos um belo sinal no pescoço, que incomoda. Se você souber como esse sinal incomoda, como esse sinal irrita os outros, eu fico impressionado. Porque nós não escondemos a nossa fé. Nós não colocamos ele para dentro. A gente não vai num lugarzinho e esconde ele. Mas o grande sinal somos todos nós. Está aqui. Que brilhe a nossa fé como um farol neste mundo obsoleto, neste mundo fugaz, como já disse em outra primazia. É necessário que a nossa fé brilhe. E aí você poderia me dizer, que bom! Nossa, a evangelização então é levar esse Cristo, a evangelização é nossa obrigação, é nossa missão, é missão da igreja comunicar esse Jesus. Fazemos isso porque Jesus mandou os apóstolos que agora também nos enviam, porque fazem as vezes de Cristo, que continua na igreja através dos sacramentos. Olha aí, nós que fomos chamados a uma vocação, à vida comunitária, a uma consagração, a sermos essa presença alegre, porque aonde tem um consagrado tem alegria. Tá, mas
Poderia ser a evangelização uma resposta para este tempo? Uma resposta para este mundo? É claro! Eu não tenho dúvida disso, e nem muitos santos que disseram e escreveram isso. Jesus é a resposta, e Bento XVI fala muito isso. Jesus é a resposta de todo o anseio do coração de cada homem e de cada mulher nesta terra. A fé e a evangelização, elas podem oferecer para a humanidade a construção de uma civilização nova, a civilização do amor. Eu quero pegar de novo o compêndio. Agora, sabe para onde nós vamos? Vamos lá para o parágrafo 300. 300 e o quê? Deixa eu ver aqui. Pode ser, se eu não estiver confuso, se a cabeça do fundador não estiver ruim. 389. Na verdade, caberia o 389, o 390, 391, 392. Você que está anotando, só que agora nós já estamos em outro documento, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Alegria e esperança. Então, lá diz sobre as relações múltiplas entre o Evangelho de Cristo e a cultura humana. Sem erro, você pode ler, quem está anotando, o parágrafo 389, 390, 391 e 392, porque depois o 393 já vai mudar de assunto. Tô bom de cabeça. E justamente nesses parágrafos diz o seguinte, você pode começar a ler no 389, mas eu vou direto para o 392, que diz assim, a boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Se você pegar o 391, você vai ver que a igreja está dizendo aqui que ela não é uma realidade destinada a uma única cultura, a um único povo. Não, ela é destinada de forma universal. Então aqui, quando ela começa, já no 392, a boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem, é de qualquer homem. E homem aqui significa humanidade, tá? Não é homem de gênero, é homem de humanidade. Então, qualquer ser humano, qualquer cultura, desde lá da Ásia ou de qualquer outro continente, muito diferente de nós aqui na América, é possível que o Evangelho restaure. É por isso que nós não temos medo de chegar com este Evangelho em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Agora, escuta essa outra parte. Olha o que a igreja vai dizer. Que o Evangelho, vou ler nas palavras, tá? Sem colocar nenhuma minha aqui. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. A fé, o Evangelho, ele eleva, ele torna mais grandioso aquilo que já é bom em nós. Com as riquezas do alto, ele fecunda como que por dentro as qualidades do Espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura em Cristo. Deste modo, a igreja, cumprindo a sua missão, por isso mesmo estimula a civilização humana e contribui para ela. E por sua ação, também litúrgica, em especial nos sacramentos, educa o homem para a liberdade interior. A igreja é um bem. Como nós já ouvimos, né? Que a religião é o ópio, que Deus está morto, que religião é fanatismo, é lavagem cerebral. Você acabou de ouvir aqui. A fé, a igreja, ela torna aquilo que é bom ainda mais transcendente. Ela purifica, ela vai sanar. É por isso que é tão importante pensarmos uma educação católica. É muito importante que o seu filho estude em um colégio que tenha princípios católicos ou cristãos, porque às vezes tem lugar que não tem escola católica, mas se tiver uma escola católica, faça das tripas ao coração, como diz um bom mineiro, para que o seu filho estude. Porque a fé, ela torna digno o conhecimento. E aí nós teremos a fides et ratio, a fé e a razão caminhando junto. Imagina a formação de uma criança assim. Como que nós poderíamos ter sido melhores formados se todos tivéssemos tido uma educação católica? Na arte, na cultura, a igreja por si só é a grande promotora da arte,
do canto, até mesmo da questão artística no sentido de teatro, como ninguém imagina, né? João Paulo II, Papa João Paulo II fazia teatro, escreveu uma peça de teatro. Papa João Paulo II, e eu, vosso fundador, fiz arte cênica, 1 ano de arte cênica, por isso que eu faço essas caretas. Mentira, já nasci com elas. Diz que quando eu nasci, que o médico bateu, eu fiz assim pra ele, ó. Depois eu fiz. Minha mãe falou que eu fiz 4 caretas pro médico. Eu acho que é mentira. Diz que o médico olhava e eu fazia. Mentira, mãe. Mas mãe fala, né? Aí diz assim que eu nem mal tinha sobrancelha, e na hora que ele olhou pra mim, eu mexi a sobrancelha assim pra ele. E não parei até hoje de mexer essa sobrancelha. Dizem a dona Terezinha. Aí eu perguntei, mas como é que a senhora viu tudo isso? A mãe viu. Dona Terezinha, gente. Dona Terezinha é um outro ser. A evangelização é a resposta. Nós acabamos de ouvir isso. Bom, isso daqui é um documento universal, o compêndio. Está aqui as constituições, os decretos, as declarações do Concílio Vaticano II. Mas nós estamos na América. Haveria aqui na América alguma coisa falando disso? Um monte de coisa. Eu vou falar de uma delas, que o nosso tempo já está acabando. Fica tranquilo, já está acabando. E eu quero contar para vocês de um acontecimento. Vocês sabem que nós, cada país, como o Brasil, a união dos bispos formam uma conferência. Aqui no Brasil nós temos a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos. Cada país tem a sua conferência. Mas em algumas regiões, em alguns lugares, quando a cultura é próxima, a realidade é próxima, eles formam outra conferência, só que aí são de países. E nós aqui da América Latina temos o CELAM. E o CELAM é justamente esse conselho episcopal latino-americano. Episcopal de bispo, tá? CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, não é? Que é a reunião dos bispos da América Latina. E quando este CELAM se reúne de tempo em tempo, ele acaba produzindo um documento muito importante, específico para a nossa realidade. E aqui na nossa América Latina, nós tivemos alguns desses encontros, que acabaram se chamando de conferências, e que deram documentos preciosos. O último, por acaso, foi no Brasil, que é o Documento de Aparecida, que não vai dar tempo de eu tocar nele aqui. Ele daria por si só uma conferência, porque fala de algo muito pertinho de nós e muito próximo da nossa realidade brasileira. E quem estava nessa comissão do CELAM aqui no Brasil, na época foi um tal de Cardeal Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco. Então as ideias do Papa Francisco hoje já estão bem contidas também, claro, de forma colegiada, né, com os outros bispos, neste documento de Aparecida. Mas tem outros, né? Eu queria citar para vocês o de Puebla. Mas nós sabemos que antes do de Puebla, nós temos o de Medellín, na Colômbia, em 1968. Nós temos também uma primeira que foi no Rio de Janeiro, em 1955. A segunda que foi em Medellín, né? Depois nós temos a terceira, que é em Puebla de Los Angeles. Bonito, né? Puebla de Los Angeles, que foi no país México, no México. Eu não me lembro muito a data que foi, não, mas o ano eu tenho certeza que foi 1979. Não precisa nem se preocupar com isso, mas foi 1979, isso eu tenho certeza absoluta. E que foi a terceira conferência latino-americana. E essa conferência era para ter sido, justamente, por que eu lembro? Porque era para ela ter sido um ano antes, em outubro de 1978. Mas ela foi um ano depois. Por quê? Porque em 1978 foi eleito para Papa o Papa João Paulo II. Né? Logo após a morte do Papa João Paulo I, nós aprendemos isso em outra primazia. Então eles tiveram que adiá-la por um ano. Por isso que ela aconteceu em 1979. E aqui, neste livro, Puebla ao alcance de todos, do padre Luiz Quechinato, não sei se é assim que pronuncia, mas é o padre Luiz, Puebla ao alcance de todos, da editora Vozes, no parágrafo 83,
Desculpa. No parágrafo 15, na página 83, ele vai falar o que é evangelizar a partir da luz do olhar para a igreja na América Latina. Embora a América Latina escute isso, porque não é diferente da realidade que nós temos hoje. Gente, olha o livro do fundador. Olha isso. O que vai ser da minha vida? Gente, ele abriu. Olha. Que coisa fantástica. E eu tô nessa página. Tô até com medo de pôr a mão nela. Daqui a pouco vai começar a cair, esse tanto de cair as coisas. Isso que nós é comunidade rica. Isso. Olha, quem quiser essa página depois, eu posso doar. Diz assim: embora a América Latina seja católica desde o início, a igreja enfrenta hoje um problema novo, que está pondo à prova a fé simples do nosso povo. Irmão do céu, 1979. Eu não tinha nem nascido, eu nasci em 1992. Imagina, eu não tinha nem nascido, eu nasci em 92. Aqui é em 1979. E já estava falando que a igreja estava com um problema. O povo estava com um problema. E diz assim: em muitos homens do nosso consciente, homem enquanto humanidade, hein? A fé é confusa e fraca. Santa Baquita, olha o que a igreja percebeu em 79. Para muitos do nosso povo, a fé está confusa e fraca. Responde para mim, com sinceridade. Às vezes, como que você sente a sua fé? Também não é assim? Antes de você chegar nessa comunidade ou por outras vias estar na igreja, como era a sua fé? Também não era fraca? Mas o que é uma fé fraca? Para começar, é aquela fé que depende dos outros. Sabe, o outro não fez, eu não vou fazer. Olha o outro lá e fez aquilo de errado, desanimei. É uma fé imatura. Ela depende mais dos outros do que de Cristo. Cristo não é a ocasião dos acontecimentos da nossa fé, mas é o outro. Então eu fico olhando para o outro, eu desanimo no caminho. Quando eu não sou, sabe assim, pagiado, quando o meu ego não é massageado, é aquela fé narcisista, egoísta. Uma fé que não tem doutrina, uma fé que não é embasada no conhecimento da palavra de Deus e na doutrina. Ó, tá até aqui, ó. A palavra de Deus e a doutrina. Mas para a doutrina ainda põe o catecismo da Igreja Católica. E mais uma coisinha, o Código do Direito Canônico, a lei da Igreja, está aqui, ó, a palavra e a tradição. Se eu não tenho isso daqui, eu não ando na fé. Mas já era em 79. Gente do céu, por falta de maior esclarecimento da doutrina e de maturidade da mesma fé, muitos católicos ficam inseguros diante das transformações sociais e da grande variedade de novas seitas que vão surgindo. Eu acabei de falar. É claro que existem igrejas evangélicas sérias, outras vertentes interreligiosas sérias, mas tem muita coisa por aí preocupante. Daí a preocupação da igreja em anunciar o evangelho com maior profundidade e objetividade, visando o homem concreto da América Latina, a fim de fundamentar a sua fé perante as idolatrias e mudanças. Lá, parece que estava pedindo assim, ó, faça encontro de homens, faça encontro de mulheres, faça encontro de casais, acampamentos de jovens, escolas bíblicas, curso de formação, trabalhe a formação humana, trabalhe os temperamentos, cura o coração. Parece que estava pedindo, Espírito Santo, com toda a humildade, mas não sem assumir a responsabilidade, bonita, suscita um povo aí, ó, dá o nome de Deus proverá e põe esse povo para trabalhar. E aí Deus fez nós. Claro que na hora dele virar o potinho de rolo, ele pôs, desparramou mais e criou uns membros aí que faz tanto rolo nessa comunidade. Mas também derrubou muito assim o pote do amor incondicional, da alegria, da esperança, do cuidado uns com os outros, da generosidade. Eu falava, no dia, eu não sei se foi na vida comunitária, na primazia da pobreza, sobre aqueles que se preocupam tanto com a construção da obra enquanto suas necessidades materiais, a fidelidade na comunhão de bens,
a preocupação com a comunidade de vida, sabe? É um amor que constrange a gente, porque é um amor cristão verdadeiro, né? Então Deus derrubou bastante o pote do amor, viu? Do amor. Bom, chegamos à conclusão da índole missionária da igreja, da obra Deus Proverá e das necessidades missionárias da América Latina. Que estudo, hein? E agora? E agora o que aconteceu? Caminhando para o final da nossa conversa, eu quero citar o prefácio, só o prefácio deste livro, Os Novos Movimentos Eclesiais, bastante conhecido. Ele vai falar dessa nova realidade da igreja que somos nós, novas comunidades e os novos movimentos. E no prefácio, quem vai fazer o prefácio desse livro é o padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. E olha como ele diz, se referindo a nós, como uma exata resposta às necessidades essenciais do cristão de hoje, contemplo agradecido um dos maiores espetáculos deste novo século. Eu não coloquei nenhuma palavra minha, eu vou repetir. Como resposta exata às necessidades essenciais do cristão de hoje, contemplo agradecido um dos maiores espetáculos deste novo século, as novas comunidades. Está aqui, está muito grifadinho no livro, está tudo riscado o livro, mas está aí, ó, as novas comunidades. Um espetáculo do Espírito Santo neste tempo, que faz brotar carismas diversos. É uma honra pertencer a uma nova comunidade. Eu até penso aqui comigo que nós somos frutos das orações do concílio, das orações das conferências latino-americanas, pedindo um novo ardor missionário, pedindo uma resposta, pedindo um povo que se preocupa, que sente a dor do outro, que se preocupa com o outro. E aí nós nascemos, nós somos suscitados, não só nós, mas centenas de novas comunidades. Meu Deus, que alegria ser parte de uma. Em um tempo e no meio de 7 bilhões, o Senhor me escolheu para ser parte da comunidade Deus Proverá. Para ser farol, presença providente nos calvários da humanidade. Você sabe, nos nossos estatutos canônicos, os documentos aprovados pela Igreja, conforme pede este livrão, o Código do Direito Canônico, que prevê que nós somos uma associação, está aqui, só não vou falar para você a página porque não dá tempo. Ele diz assim, no estatuto, parágrafo 3 do capítulo 1, da natureza, fundação e carisma da obra da comunidade Deus Proverá, parágrafo 3. Assim, um projeto de evangelização foi suscitado. Ele começa a contar o nosso início, como que nós nascemos. Foi suscitado com um novo ardor e novos esforços evangelizadores, para dar à ação pastoral, aquilo que já existe na igreja, um novo impulso, capaz de suscitar numa igreja ainda mais arraigada na força e na potência imorredoras do Pentecostes, tempos novos de evangelização. Tempos novos de evangelização. Diante disso, nós nascemos. E sabe de onde foi tirado isso daqui? Do CELAM, de outra conferência latino-americana, lá em Santo Domingo, se eu não estou enganado, tá? Em 1992. E justamente é aí que vai dizer, nasce o projeto de evangelização, Deus Proverá. Este novo, que suscitou o nascimento de um projeto, não para afetar o conteúdo da mensagem evangélica, aquilo que já existe, não é para criar uma nova igreja. Nós não somos uma nova igreja, nós não somos os melhores, não somos nós que vamos salvar o mundo, não, não. Nós somos aqueles que se somam, nós somos aqueles que acrescentam, do mesmo Cristo que é ontem, hoje e sempre. Trazemos em si, porém, um novo carisma, uma resposta providente às necessidades da igreja e da humanidade no novo milênio. Espera aí, vamos lá, calma. Você não ouviu aqui desde o começo a igreja pedindo uma nova evangelização? Que os leigos estejam aonde
por vezes o clero não está, que nós tenhamos um ardor, que nós possamos olhar para este povo que sofre e padece por uma fé fraca e confusa. Não foi isso que a igreja estava dizendo? E nós, comunidade Deus Proverá, não somos essa resposta? Então existe alguma hipótese de nós não sermos igreja? De nós não estarmos em unidade com o coração da igreja nos últimos quase 60 anos? Existe alguma hipótese de nós não sermos frutos da corrente de graça que é o Concílio Vaticano II? Existe alguma hipótese de eu estando na comunidade eu não estar vivendo aquela máxima de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9? Ai de mim se eu não evangelizar. Mas irmão, eu não saio em missão porque eu tenho os filhos, o marido, eu não posso, meu marido não é da comunidade, ele não quer. Você tem um irmão seu de comunidade lá na China? Então você está junto com ele. Aonde existe um missionário, Deus proverá. Todos nós estamos com ele. Quando ele atravessa a fronteira, nós atravessamos com ele. Quando ele embarca em um avião, nós embarcamos com ele. Nós somos um. Pela nossa consagração. Pelo nosso sim. Nós somos um. Pronto. E a primazia? E a misericórdia? O que é misericórdia? Digo já para você. E para isso, eu vou precisar, novamente, pegar aqui o compêndio. Na Gaudium et Spes. Na Gaudium et Spes, no proêmio, no primeiro parágrafo, diz uma das coisas mais lindas deste documento. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Espera aí. As alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Quem é um discípulo de Cristo? Se alguém sofre, ele também sofre, ele também sente. Logo, qual é a primazia da missão? Qual é o coração da missão? O que nos faz sair em missão? A misericórdia. E o que é misericórdia? Dentre as diversas concepções, tem uma que é tão linda, misericórdia, do latim miseris, cor, dare. Ou seja, dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Misericórdia. Miseris, cor, dare. Dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Por que que a primazia da missão é a primazia das primazias? Porque depois que eu tenho a conversão do meu coração, que ele se torna pobre, obediente, que ele vive vida de comunidade, que ele dá tudo na consagração, que ele vive um holocausto, o seu sim diário. É tanto amor dentro da gente, é tanto amor dentro da gente, é tanto amor dentro da gente, que o sofrimento do outro não passa despercebido. Que aquela criança sem escola não passa despercebida, que aquele idoso sem um lugar, que aquela família, que aquele jovem não passa despercebido. Como diz aqui na Gaudium et Spes, o sofrimento deles é o meu, a angústia deles é a minha. Aquela pessoa que não tem o que comer, meu Deus, neste tempo de pandemia, em 3 meses na casa-mãe, foram distribuídas mais de 7.000 refeições. Só em São José do Rio Pardo. Só em São José do Rio Pardo. Talvez você não sabia disso. Talvez você não sabia que semanalmente o projeto Bom Samaritano distribui, acolhe, assiste 100 famílias. 100 famílias. Você faz compra na tua casa? Então você sabe o que custa para comer. Imagina um projeto de uma comunidade que cuida assim. Que cuida assim. Nossos idosos, na Casa Santana, em São Joaquim, nós não temos R$1 de verba pública. Meu Deus, eles têm enfermeiro 24 horas por dia, nutricionista, médico.
cozinheira, meu Deus, sem nenhum real de verba pública, nós damos a eles, nos seus últimos momentos de vida, mais do que dignidade. Nós damos amor, teto, aconchego. Obviamente que gera dignidade, mas é tão mais do que pensar, sabe? Que uma palavra vai resumir o que eles recebem. E a Casa Bom Pastor? Nossas crianças, bebês, adolescentes, isso é tão difícil. Chegam tão destruídos, tão difícil para a equipe, tão difícil encontrar pessoas que consigam trabalhar. Mas pensar o que cada criança já passou. Cada pessoa que chega desesperada em um dos nossos centros de evangelização para ouvir uma palavra, para ter uma confissão bem atendida, os matrimônios que os nossos padres celebram, nossos missionários que atravessam fronteiras, nossas irmãs que chegam agora na Argentina, presas devido à pandemia. No momento que é gravado esta conferência, estamos ainda em pandemia. E elas, que eram para ter retornado para a casa-mãe, para a obra no Brasil, em abril, estão até então presas na Argentina e nós já estamos no final de outubro, sem previsão de voltar. O que é isso? Eu te respondo, misericórdia. É dar o nosso coração para alguém que precisa dele. Sem misericórdia não tem missão, sem misericórdia não tem consagração. Estou arrepiado aqui, estou emocionado. Sem misericórdia não tem como viver em comunidade, eu não consigo suportar o meu irmão. Sem compreender a misericórdia, eu não entendo tanto que Deus me ama. Quando eu falo deste amor de Deus, eu me emociono. Porque ninguém ama a gente como Ele. E é puramente por misericórdia. Porque Ele sabe que nós somos esses miseráveis. Esses miseráveis. Nós somos assim. Aí você diz, nossa, eu não sou miserável. Eu tenho tanta coisa, não pode falar isso. Madre Teresa de Calcutá diz, a maior pobreza é a falta de amor. E até entre nós, a pessoa mais fria, mais introvertida e resistente, necessita de ser amada. A misericórdia é a resposta de todas as primazias. Você acabou de ouvir a primazia das primazias. Você acabou de ouvir as condições para uma missão. Misericórdia. Não é porque o outro merece, é porque o outro precisa. São Tomás de Aquino, olha, me balançou aqui, esse tema mexe comigo. São Tomás de Aquino, falando sobre os fins da vida religiosa, e aí eu indico para vocês este livro de Dom Paulo Filipe, Os Fins da Vida Religiosa, na página 74, Normas para um juízo prudente sobre as ocupações dos religiosos de ação. Ele vai dizer que a primeira coisa, quando a gente vai decidir um trabalho, uma missão, é uma necessidade. Vamos agora começar a distribuir vassoura. Mas alguém está precisando de vassoura? Não. Então não tem necessidade. Então ele fala que a necessidade é tão simples, mas tão profundo, né? Que eu vou doar a minha vida aonde há uma necessidade. Então eu entro na comunidade Deus Proverá como missionário de vida e de aliança, como um voluntário, para servir aonde há necessidade. Eu não vou escolher serviço. Eu não vou escolher missão. Não, eu estou pronto para servir. O que precisa de mim? Eis-me aqui. O que precisa que eu faça? Eu não sei, eu vou tentar aprender. Eu não consigo, então realmente é melhor colocar outro. Sabe? Mas é o tentar, é o sair de si. E eu termino, porque nós já falamos muito, citando aquele bendito documento do qual eu comecei falando dele, o Evangelii Nuntiandi, de 8 de dezembro, 10 anos depois do fim do Concílio Vaticano II. E eu quero terminar com o último parágrafo antes da conclusão deste documento do Papa Paulo VI, que tanto apareceu aqui nas nossas primazias. Ele diz assim, e eu quero dizer para você que está chegando nesta obra, para você que está discernindo este carisma, para você que já deu o seu sim,
Para você que já fez os seus vínculos perpétuos, essa palavra é para você. É para mim. Conservemos o fervor do Espírito. Portanto, conservemos a suave e reconfortante alegria de evangelizar, de anunciar, de ser missionário, mesmo quando for preciso semear entre lágrimas. E não serão as poucas vezes que você terá que semear entre lágrimas. Não foi assim comigo, não foi assim com outros, não foram poucas vezes, foram muitas. Essa comunidade Deus Proverá foi regada a lágrimas, tanto de gratidão quanto de sofrimento. Não foi uma noite, 2, 3, que os membros mais velhos, que os cofundadores e até mesmo eu tivemos que regar os pilares de sustentação desta obra com as nossas lágrimas. Isso não nos faz vítimas ou bonzinhos. Nos faz viver o que tantos viveram. E te faz entender que a tua vocação não vai querer ser sem renúncia. E também não sem lágrimas. Que isto constitua para nós, como para João Batista, para Pedro e Paulo, para Francisco, Teresa e João, para os outros apóstolos e para uma multidão de admiráveis evangelizadores, como o Padre Tiago, a Sônia, o José Eduardo, a Sandra e o Toninho, que iniciaram comigo esta obra. Um impulso interior que ninguém, nem nada possa extinguir, que isto constitua ainda a grande alegria das nossas vidas consagradas. O Papa escrevendo isso para toda a igreja, não para um grupo de consagrados. Que isso constitua a grande alegria das nossas vidas consagradas. E que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos nossos lábios. Não de evangelizadores tristes e descoroçoados. Olha isso, que forte. O Papa Francisco fala agora de gente triste, o Papa Paulo VI já falava, em 1975. Impacientes ou ansiosos, mas sim de missionários do Evangelho, cuja vida irradia fervor, pois foram eles que receberam por primeiro em si a alegria de Cristo. E são aqueles que aceitaram arriscar a própria vida para que o reino seja anunciado e a igreja seja implantada no meio do mundo, para que nasça a civilização do amor, custe o que custar, no nosso tempo, com nossas mãos, com nossas vidas ofertadas. O Papa nos diz, Papa Paulo VI, Papa Francisco e todos os outros, aonde há um consagrado à alegria, aonde há um missionário à transformação, aonde há um missionário da obra Deus Proverá, existe a paz e a unidade. A sétima primazia não fecha uma porta, não rompe uma faixa de chegada, mas abre um extenso horizonte que grita em todos os calvários pelo meu nome e pelo seu nome. Alguém neste momento está pedindo socorro e Deus escutou. E sabe como ele escutou? Suscitando você. Então, ide e fazeis discípulos todas as nações. Vivamos e promovamos a unidade, sendo presença providente como casa, escola de comunhão em todos os calvários da humanidade. Amém.